Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa sétima aula então aqui do curso Gestão de Projetos com Microsoft Excel. Eu sou o Mário Trentinho, o Alessandro Trovato, um Microsoft MVP. Estamos fazendo essa série de aulas aqui, você já deve estar acompanhando. Se por acaso tiver alguém novo, vou passar aqui o roteiro das aulas bem rapidamente. Você pode assistir tudo na playlist que está aqui no meu canal, no canal do Alessandro Trovato. Acompanhe as aulas anteriores, aí você pode se inscrever, fazer o seu trabalho, enviar o trabalho para a gente, enfim, poder realmente participar aqui do curso. Estão fazendo uma introdução bem rápida aqui antes de a gente entrar no assunto de hoje, que é o monitoramento, controle, a execução do nosso projeto. O que acontece, afinal, nessa nossa execução do projeto? Eu queria dar as boas-vindas para você que está acompanhando o curso. Realmente não é fácil acompanhar o curso, né? Estamos aí na sétima aula, já passando da metade do curso aqui, e tem bastante gente, né? Muita gente assistindo aqui ao vivo, várias pessoas assistindo as gravações, mais de 700 pessoas inscritas para poder receber as planilhas, os templates e poder também fazer o seu trabalho final e a sua provinha lá para obter o certificado, que tem 24 horas, vale 24 PDUs aí para quem tem as suas certificações do PMI. Mais uma vez, não é obrigado que você se inscreva aqui. Quem quiser se inscrever é muito bem-vindo, mas quem quiser assistir somente os vídeos pode assistir também. Já vai deixando o seu comentário, né? O seu comentário é muito importante aqui em todas as aulas. O que você achou da aula anterior, né? Uma aula fantástica aí do Alessandro Trovato, que criou uma planilha surpreendente, né? Eu desafiei ele em relação ao que eu mostrei do Microsoft Project na aula 5, e nessa aula 6 ele conseguiu fazer talvez tudo que o Project faz e um pouco mais dentro do Microsoft Excel, né? Muito legal. Deixa aí seu boa noite, seu bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo, deixa os comentários aqui, como é que você está indo no seu projeto, e se você tiver alguma dúvida, precisar de recursos adicionais, né? O Trovato colocou algumas aulas adicionais sobre automatizações com o Microsoft Outlook e outras aulas ali para poder ajudar você com o aprofundamento aí no Microsoft Excel e no VBA, e eu sempre coloco algumas aulas adicionais aqui também para você buscar gestão ágil de projetos, outros assuntos relacionados à gestão de projetos. Então deixa o seu comentário aí, compartilha com seus colegas que ainda dá tempo de participar da aula ao vivo aqui. Vamos lá, então aula 7, execução e controle do projeto. Aqui eu vou falar algumas coisas muito importantes, tanto sobre o ponto de vista de metodologia, quanto sobre o ponto de vista nosso ali do dia a dia, né? O que você faz para poder realmente tirar o seu plano do papel, né? A criação do plano é uma coisa muito importante. Nós fizemos isso aqui na planilha que o Trovato já vem fazendo desde a aula 2, 3, né? Criando aí nas aulas. E na aula 6 a gente tem essa planilha agora já muito completa, você pode fazer o download dela lá no link. Quem ainda não se inscreveu, você pode ir lá, é o bit.ly, se tiver alguém novo aí assistindo, barra Trentin X Trovato, você vai lá e se inscreve para você poder receber aqui cada uma das versões da planilha, né? Enfim, poder ir participando aí ao longo do curso, ok? Então, nas aulas anteriores, o Trovato já criou aqui um termo de abertura do projeto, e o termo de abertura do projeto é um documento fundamental para a gestão de projetos, que ele estabelece aqui objetivos, demanda de negócio, escopo, não escopo, e o Trovato criou aqui uma coisa fantástica aqui no Excel, né? Você pode simplesmente preencher e expandir cada uma das suas caixinhas aqui para ter tudo dentro de um documento único, né? Essa que é a coisa bacana, porque você tem um único arquivo aqui, .xls, uma única pasta de trabalho do seu Excel, e você tem as suas abinhas aqui, ou as suas guias, tabelas aqui para cada coisa. Então aqui embaixo você pode navegar pelo termo de abertura que deu nascimento ao projeto. Nós falamos sobre o ciclo de vida, e o Trovato criou aqui o ciclo de vida de duas maneiras, né? A gente tem aqui um Smart Chart do ciclo de vida para você poder saber o que acontece aí nas suas principais etapas da gestão de projeto, e esse ciclo de vida aqui, ele também pode ser automatizado, né? Você pode clicar aqui e colocar hiperlink para o restante das suas guias ali, que vão ser o planejamento do escopo, a EAP, elaboração do cronograma e outras atividades aqui que a gente vai fazer.
Legal? Bom, o Trovato na aula 6 criou aqui o nosso gerenciamento do escopo, que é o escopo do produto, o escopo do projeto, que não é escopo, e criou a EAP e o seu dicionário da EAP aqui num resultado fantástico, né? Então você pode vir aqui e utilizar a sua EAP e da sua EAP você ir lá para o cronograma. Então vou voltar aqui para a EAP, podemos colocar documentos como o Trovato mostrou, o que permite você fazer a criação da sua EAP e a elaboração do cronograma, né? O cronograma foi criado aqui como um gráfico, a gente tem algumas alternativas para criar o cronograma dentro do Microsoft Project. Eu particularmente acho essa alternativa aqui de criar um gráfico para o nosso Gantt a melhor alternativa, porque ele fica fácil de atualizar, fica visual, fica muito bacana aqui para você poder colocar suas informações. Você também pode fazer este outro tipo de preenchimento aqui dos seus quadrinhos, né? Fazer o preenchimento aqui e criar regras para o início, o término, a duração, que permite você ter um gráfico de Gantt aqui, né? Bom, isso aqui significa que a gente já fez o planejamento e eu vou mostrar para vocês alguns outros exemplos aqui. Deixa eu abrir mais um outro arquivo aqui, deixa eu deixar ele aberto aqui para a gente também. Eu vou mostrar alguns exemplos de arquivos que utilizamos no passado, né? Um deles eu já tinha mostrado aqui para vocês anteriormente, que permite você colocar essas datas como o Trovato fez e preencher, né? Aqui ele não está com um probleminha aqui no arquivo, mas poder preencher as informações aqui das datas, né? Esse outro aqui está certinho. E como falei, vou disponibilizar também estes arquivos, mas a planilha do Trovato está 10 vezes melhor que essas outras planilhas aqui que a gente utilizava no passado, né? Você tem aqui uma introdução, incluir os dados do projeto, realizar o seu planejamento, e aí o que o Trovato criou na nossa última aula são formas de você fazer o acompanhamento de Gantt aqui, colocar as suas tarefinhas, datas, e você poder ir completando essas tarefas. O que o Trovato vai adicionar na próxima aula 8, e eu vou falar da parte teórica aqui, né? Você já tem o seu planejamento, então aqui temos Estimated Date ou Planned Date, e aqui nós podemos incluir depois o realizado, o Actual Date ou real, o que vai nos permitir mostrar se existem atrasos e mostrar aquilo que já foi concluído. Então aqui nessa legenda, né, o que está planejado está aqui em azul escuro, o que já foi concluído nós temos aqui como azulzinho claro, essas tarefas aqui foram concluídas. E você pode ver que a tarefa que foi concluída dentro do cronograma, a Head Schedule, ela está verdinha aqui, e as tarefas que estão atrasadas, por uma regrinha aqui nossa, ela está vermelhinha ou meio alaranjadinha aqui, né? O que permite você também fazer monitoramentos de issue. Eu vou discutir isso aqui nessa aula. Ou mesmo fazer a criação de reportes, olha só. Então, vai pegar aquelas nossas tarefas e mostrar aqui como é que a gente está em termos de execução do nosso projeto aqui. Você pode colocar uma data aqui desse reporte para que a gente saiba como é que estão as coisas lá. Vamos lá, então isso aí era só para você ter uma visão geral rápida. Vamos passar aqui novamente para a nossa parte teórica aqui da gestão de projetos. E depois a gente volta às planilhas e com certeza o Trovato novamente vai dar um show aí na nossa próxima aula, aula 8. Bom, bem rapidamente, né? Todo mundo já conhece aí, mas se tiver alguém novo, nós temos aqui 12 aulas, né? Colocamos aqui o nosso webinar de abertura e que foi ao vivo. Estamos com as nossas aulas gravadas aqui para facilitar e tornar a aula mais rápida, porque aí quando tem algum atraso a gente edita a aula e você não fica aí esperando, né, assistindo ao vivo. Então estamos com as nossas aulas gravadas aqui que vai até a aula 10. Estamos hoje na aula 7, onde vamos falar de execução
monitoramento e controle. O grande Trovato vai mostrar para a gente na aula 8 como fazer essas atualizações, que eu vou discutir aqui e mostrei um pouquinho para você nas planilhas. Na aula 9 eu vou falar do encerramento do projeto, que não é abandono de projeto, né? Existe um procedimento de encerramento, a gente tem algumas coisas que precisam ser feitas lá para que você realmente conclua o seu projeto. E na aula 10 o Trovato vai falar do plano de projeto completo aí, né? Tudo que a gente passou, versão final do Excel, disponibilizar para vocês com mais dicas, outras coisas. E na semana seguinte a gente vai fazer um webinar ao vivo aqui, então, depois da aula 10 aqui, né? Em que nós teremos os certificados aí, quem optou por se inscrever no curso, né? Se você quiser apenas assistir aqui no YouTube, tudo bem também. E a gente vai apresentar alguns dos trabalhos das pessoas que nos enviarem trabalhos, né? Nós vamos revisar e vamos discutir alguns deles e com a permissão, se as pessoas que enviarem o trabalho permitirem, nós vamos também compartilhar com você que está participando do curso os trabalhos dos seus colegas, ou seja, os seus planos de projeto e as suas planilhas aí. Legal? Vamos lá. Bom, tem um curso gratuito aí que eu já falei, né, de fundamentos da gestão de projetos, está aqui no meu YouTube, o YouTube/Mário Trentin. Você pode ir lá dar uma olhada, o curso de fundamentos, ele tem 23 vídeos. E lá a gente tem aqui 4 aulinhas que falam do que eu vou falar para você nesta aula, mas mostra algumas coisinhas a mais lá por questão de abordagem, né? A gente vai simplificar algumas coisas aqui. Você deveria, né? Recomendo que você depois dê uma olhada, vai aí no YouTube/Mário Trentin e dá uma olhada no curso de Fundamentos da Gestão de Projetos, que ele apresenta aqui a execução, mobilização, dicas de sucesso aqui em relação à sua equipe, como que você vai monitorar e controlar o trabalho do projeto e o gerenciamento de mudanças. Mas nós vamos ver tudo isto aqui nesta nossa aula. E uma outra coisa que eu queria deixar de referência é que caso você esteja estudando aí pelo Guia PMBOK, o Guia PMBOK está indo para a sua 7ª edição, mas você pode encontrar aqui no meu YouTube também, no YouTube/Mário Trentin, e novamente você pode encontrar o Guia PMBOK 6ª edição, o Guia PMBOK 5ª edição, você pode encontrar o Guia PMBOK 7ª edição também, para você poder entender um pouco mais, porque aqui nós temos 47 processos, né? Iniciar o termo de abertura, identificar stakeholders, vários deles. A gente está passando por todos aqui no nosso curso, mas alguns deles estão sendo combinados ou simplificados. Então, eu recomendo que você vá lá dar uma olhada, né? Visita aí o Mário Trentin aqui, YouTube/Mário Trentin, e você vai ter o Guia PMBOK. E eu vou verificar, inclusive, né, agora estou pensando aqui também, né, tem muita gente buscando mais conhecimento aí sobre a gestão de projetos, e eu vou separar aqui para a gente, como um presente aí para nós, né, vou colocar aqui esse livro, que é o PMP Express. Eu vou pegar a última versão dele, né? É um livro aqui que tem 400 páginas. Esse livro meu já está publicado desde 2010, outra versão em 2014, outra versão em 2020, conforme as atualizações do Guia PMBOK, e aí você vai poder estudar aí. Então vou disponibilizar para você esse livro, ele é vendido lá na Amazon, foi publicado pela editora Atlas, mas hoje que os seus direitos autorais aí já acabaram, eu posso distribuir o livro livremente aí, né? Então posso me auto-piratear aqui e vou colocar esse livro aqui lá na sua pastinha também, tá? Então vai ficar aí para a gente como uma referência. Isso é para quem quiser se aprofundar, né? Mário, preciso disso? Bom, a resposta é não. Com tudo que você está aprendendo aqui nas nossas 12 aulas junto com o Trovato, você tem a capacidade de gerenciar projetos pequenos, médios de complexidade e, acima de tudo, utilizando uma ferramenta que é o Microsoft Excel, né? Na aula anterior eu mostrei um pouquinho do Project e coloquei links do Planner, e existe uma série de outras ferramentas, você pode utilizar Trello, Asana, vários outros, mas aqui você tem a sua capacidade aí, talvez, de gerenciar 80% dos projetos, né? E à medida que você for progredindo na sua carreira, vá procurar
o guia PMBOK, né? Então falei para você lá na primeira aula, o PMI.org, PMI, tem capítulos aqui no Brasil que você pode ser voluntário, você também tem o IPMA, IPMA Brasil, voluntários, você tem o Young Crew, você tem uma série de coisas aí para você poder se engajar e se aprofundar mais, inclusive ONGs como o PM for NGOs, que é o PM Gestão de Projetos para ONGs, né? pm4ngos.org, que são algumas das organizações que eu mesmo sou voluntário e você pode aprender muito lá. Quem quiser se aprofundar depois em PMP e CAPM, vai lá que tem uma playlist aqui também. Aí é uma playlist de 82 vídeos, né? Acho que tem para lá de 800 minutos aí, talvez uns 1.200 minutos de aulas aí. Muita aula para você assistir. Mas quem quiser também, vá lá. Essa playlist está lá no YouTube e eu vou disponibilizar o livro do PMP Express para você. Mas agora vamos direto para a nossa aula, né? Já colocamos aí um monte de coisa num tempinho aqui de aquecimento, deixa aí suas dúvidas, né? Quem está buscando certificação PMP, coloca por aí, se tiver já certificado, né? Coloca por aí também, quem está buscando PMP, CAPM, se você tiver dúvidas de certificações, coloca aqui que eu estou respondendo no chat também. Então, você está fazendo aí certificação de Agile, PMI-ACP, está em dúvidas, faz Prince, faz PMP, então todo mundo que tiver dúvidas aí de certificação pode aproveitar aqui também, coloca aí no chat que eu vou respondendo. Agora vamos para a aula de hoje, que é o que realmente interessa. Então, nós temos a iniciação do projeto aqui, né, bem rapidamente, que é o nascimento do projeto, certo? Então, a gente tem o termo de abertura, que de certa maneira é a certidão de nascimento aqui do projeto, né, nasceu aqui, né, e agora cuida que o filho é seu, né? Então, a gente começa aqui com um objetivo justificativo, um escopo preliminar, mas naquele momento, como eu falei para vocês, né, a gente não sabia tanta coisa sobre o projeto. Aí a gente precisa fazer o quê? Planejamento detalhado. O que ocorre no planejamento detalhado, né? Aqui a gente tem a oportunidade ou problema. Então, eu preciso construir uma casa para sair do aluguel. Preciso substituir o ERP da minha empresa, que é muito lento e desatualizado. Eu preciso lançar um novo produto. Enfim, vocês já criaram aí vários projetos, muita gente tem mandado aqui nas mensagens, né, colocado aí no chat. Então, você definiu aquele objetivo, problema ou oportunidade, e agora vem o detalhamento. Então, nós já fizemos na aula anterior a nossa parte de requisitos, a nossa parte de AP, o cronograma e os recursos e custo, certo? Que é o que está na planilha do Trovato, né, do nosso grande Trovato aí até o momento. Então, isso aqui nos dá as 3 linhas de base de um projeto, né? Então, o escopo são as entregas e os requisitos são os critérios de aceitação, né? Nós temos o tempo, são as tarefas ou cronograma na sequência para a gente poder saber a duração do nosso projeto. E nós temos o custo, que depende dos recursos, né? Então, quanto mais recursos eu colocar lá numa tarefa, maior vai ser o custo do nosso projeto. Então, o passo a passo que a gente viu na aula anterior, nas aulas anteriores, né, está lá no Excel também, é que você vem e cria a sua estrutura analítica do projeto. Já coloquei um vídeo de referência lá bem detalhado para vocês nisso, apesar que nós fizemos bastante também na nossa aula 5. Você vai quebrando em fases, entregas, subentregas, pacotes de trabalho. Aí você transforma esse pacote de trabalho aqui, né, em tarefas de resumo e começa a colocar as durações e as dependências. Então, quando tiver durações, quer dizer, essa tarefa dura 1 dia, 2 dias, durações e dependências, a gente vai sair com a nossa data final do projeto. Então, isso aqui é o cronograma, né? Escopo, cronograma. E aí, para você fechar aqui o seu planejamento, você tem que colocar recursos. Então, esses recursos eles podem ser colocados diretamente aqui no nosso Excel. Então, a gente pode até adicionar uma coluna aqui e colocar os recursos, ou responsável. Então, existem algumas maneiras que a gente pode fazer, né? Eu vou mexer aqui um pouquinho na planilha do Trovato aqui de uma maneira bem simples, né? Eu poderia vir aqui e colocar, por exemplo, trabalho e colocar, por exemplo, materiais, né? Ou poderia até vir e colocar o custo direto.
Então, trabalho, né? Aqui gasta 40 horas, poderia vir aqui, né? 40 horas, 20 horas, 30 horas, enfim, 50 horas. Então, lembra que a duração é uma coisa, né? O que que era essa duração? Que eu falei para você lá na nossa aula anterior. A duração é o tempo que você espera entre ter começado e terminado. É o elapsed time, o tempo que passou. Então, 7 dias, né, para fazer o treinamento aqui, mas eu não fico trabalhando o tempo inteiro lá. Então, são 7 dias, mas é 30 horas de trabalho, né? Ou poderia até ser mais, se eu tivesse 10 pessoas trabalhando, 10 vezes 8 horas são 80 horas por dia, vezes 7 dias, por exemplo. Então, trabalho é uma coisa muito importante aqui para a gente no plano de projeto. E aí você pode vir aqui e jogar o seu custo, né? Então, isso aqui custa R$ 5.000, por exemplo, né? Porque daí a gente vai poder fazer o nosso planejamento. Então, R$ 5.400, enfim, 6.000, poderia fazer isso aqui e fazer até uma somatória aqui, né? Quanto que custa o treinamento, quanto que custa o gerenciamento de projetos, que é o que o Microsoft Project faz para a gente ali de uma maneira um pouco mais automatizada. E aí a gente tem o trabalho total do projeto em horas, a duração total do projeto em dias e o custo total do projeto em reais, né, em moeda aqui para a gente poder acompanhar. A partir deste plano, nessas linhas de base, a gente parte para o que chamamos de execução. Então, a execução, ela tem um processo lá dentro do guia PMBOK que é chamado de gerenciar o trabalho do projeto, direcionar e gerenciar o trabalho do projeto. O que é isso, né? É que nós já fizemos o plano, e quando a gente fez o plano, a gente pega a assinatura aqui do gerente de projeto e do patrocinador e chama este plano de linha de base. Linha de base significa que é o que nós prometemos lá no plano, e essa linha de base não pode ser modificada, a não ser que nós tenhamos uma aprovação do patrocinador e do cliente, ok? Agora, esse plano aqui, ele não vai pular do papel sozinho e sair sendo executado. Então, o processo de direcionar e gerenciar o trabalho do projeto, ele envolve fazer a mobilização dos recursos. Então, agora eu vou pegar a equipe e eu posso também precisar desenvolver essa equipe, mobilização, desenvolvimento dessa equipe, formar a equipe, fazer dinâmicas, explicar para eles como que funcionam as ferramentas, a comunicação. Eu preciso realizar aquisições, então vou precisar comprar material permanente, passagem, material de consumo, enfim, fazer aquisições do projeto. E eu preciso supervisionar e orientar as nossas tarefas, então passar as tarefas para as pessoas para que elas possam executar. Então este processo aqui é o processo de conduzir e executar o trabalho definido no plano, então tem sempre que dar de olho no plano, né? Um olho no peixe, um olho no gato. Né? Estou de olho ali no plano e estou de olho na execução para verificar se tem desvios em relação ao nosso plano. Tá? E em paralelo com a execução, lembra que a gente fez lá nos grupos de processo, a gente tem a iniciação, a gente tem o planejamento, a gente tem a execução, e em torno disso tudo aqui a gente tem o monitoramento e controle. E aqui no final, né, o nosso encerramento, que vai ser o tema da nossa aula 9, certo? Então, monitorar e controlar o trabalho do projeto, na verdade, está dividido em duas coisas. Uma coisa é o progresso e a outra coisa são as mudanças. Então, existem dois processos. O processo de monitorar e controlar o trabalho do projeto é o processo de acompanhar, rever, relatar o progresso do projeto aqui para garantir que você está cumprindo os objetivos. Então, como é que funciona isso? Você vai lá no seu Excel ou no seu Project, aqui tem as tarefas, aqui tem a data que começa, né? Tem as nossas datinhas aqui, tem a pessoa responsável ou executores, e aí nós salvamos isso aqui como uma linha de base. Então, inclusive, né, dando aqui uma sugestão, embora o Trovato é 10 vezes mais capaz aqui de fazer, né? Uma das maneiras, a gente procurava fazer isso de duas maneiras. Uma maneira era criar o gráfico, como o Trovato criou, e aí é possível você criar dois gráficos e fazer a sobreposição.
Porque aqui nós estamos com a data de início e com a duração da linha planejada. Então, posso vir aqui e modificar essa minha coluninha aqui, data de início planejado. Nessa aqui, eu não mexo. Eu poderia vir aqui e colocar uma outra coluninha, que seria a data de início real. Data de início real. E também poderia vir aqui e colocar a duração planejada. Então, essa é uma das maneiras aqui de a gente controlar. E fazer a mesma coisa, criar aqui a nossa duração. Opa! Criar aqui, vou colocar para cá, vamos criar aqui a nossa duração, custo, duração, real. Então, o que você poderia fazer é que na hora que você estiver na execução, eu não comecei 29 de janeiro, eu comecei dia 31 de janeiro. Você vem aqui e coloca a data real. E a duração real, eu não demorei 30 dias, eu demorei 15 dias, eu demorei 40 dias. E aí o que você vai pegar, né, você já aprendeu a fazer o gráfico aqui, você vai pegar e vai fazer o seu gráfico utilizando o início real e a duração real, e você pode deixar os dois gráficos aqui. Então isso vai permitir, né, que a gente tenha o nosso controle do projeto. Então, já dando algumas dicas aqui, né, maneiras que a gente poderia criar o nosso Excel, e eu acho que o Trovato vai ser 10 vezes melhor nisso aí, como eu falei, né? Mas você pode vir aqui, essa era uma maneira que nós utilizávamos, você faz aqui as tarefas, aí aqui você tem o início planejado, e esse você não muda, porque é a linha de base, poderia até bloquear aqui de alguma maneira. Você tem a duração planejada, e aí você faz o início real e a duração real. Podemos também fazer isso para o nosso trabalho e para o nosso custo, certo? Então, o que vai acontecer? Você vai vir aqui com esse e vai criar o gráfico de Gantt planejado. Deixa eu pegar aqui uma cor diferente, né? Vou deixar ele escurinho aqui, que seria o planejado. Ele está aqui como planejado. E daí você vem aqui e cria o seu... Opa. A coresinha sumiu, então vai ficar em preto mesmo, né? Então imagina que você começou atrasado, vamos dizer que esse aqui fosse outra corzinha, né? Por falta de cores. Então você faria aqui, deixa eu mudar para o nosso bom e velho aqui, o whiteboard. Então tem aqui o planejado. E aí, na hora que você lançar lá o início real, bom, comecei atrasado, mas eu vim executando e talvez terminei na data. Então a duração foi menor, início real e aqui duração real, certo? Aí você começou a outra aqui atrasado, mas essa durou mais. Aí ele fica aqui com início real e a duração real que foi maior. Então isso aqui vai permitir até mesmo que isso aqui na nossa aba de cronograma, né, lá no Excel, então na nossa guiazinha aqui de cronograma. Ele vai permitir, inclusive, se você quiser criar outra guia do Excel aqui embaixo, que seja o monitoramento e controle. Então, número de tarefas que estão atrasadas, né, porcentagem de atrasado, dias de atraso, enfim, você poderia criar aqui alguns gráficos a partir disso. Tanto pode ser uma solução que sejam dois gráficos aqui, ok? Então uma solução bem engenhosa aqui, é só você pôr os dois gráficos com corzinhas diferentes, né? O planejado ficaria como uma barrinha cinza ali, né? Porque ele não mexe. E o realizado você pode pôr uma outra corzinha. Mas também é possível você fazer isso utilizando aqui, né, a pintura de quadrinhos, digamos assim, né? Então você vai ter as tarefas aqui, estimado, planejado, e aí você tem o real e a data de completude real, né? Veja que ele não pôs a duração, ele pôs somente as nossas datas aqui e está calculando aqui o preenchimento dos nossos quadrinhos a partir disso, ok? Então, são algumas maneiras que você poderia fazer isso dentro do Microsoft Excel, mas para a gente, sobre o ponto de vista aqui de controle, então, tanto você pode fazer ele aqui com gráficos, né, usando gráfico,
Ou você pode fazer isso com as células, né? Fazendo aquelas células condicionais, a pintura de células, aí vamos chamar assim, ok? Bom, sob o ponto de vista de controle e da nossa parte teórica aqui, digamos, né? O que é importante? É importante que você capture o real e não simplesmente a porcentagem concluída, porque o que eu mais vejo por aí, né, para colocar aqui para vocês uma coisa que é um erro de acompanhamento de projeto, é que muitas vezes a gente tem aquela tarefa e aí você não começou na data, aí fez um status lá com o seu chefe, não começou, aí você faz um status com o seu chefe de novo, ela está 100%, como se você tivesse feito tudo lá no passado, né? Você perguntou aqui, nada tinha sido feito, aí aqui sim foi feito, como é que isso é retroativo, né? Isso significa que a gente não está atualizando a tarefa corretamente. Deixa eu até te mostrar aqui no project que fica um pouquinho mais evidente isso, né? Mas você poderia aqui criar no seu project. Então, vamos colocar aqui só rapidamente para você ver a questão de controle, né? O project tem umas frescurinhas a mais, como a gente viu, mas é só para ele poder evidenciar de uma forma mais fácil. Então, eu criei, fiz as minhas dependências aqui bem rapidamente, saiu o nosso cronograminha, e aí você tem um local aqui chamado Gantt de controle. Não se preocupe em aprofundar aqui muito no project, tá? É só a título de você ter a parte visual e depois isso vai ser criado com o nosso Microsoft Excel. Mas como eu prometi, daqui mais ou menos 2 semanas, né, chegando ao final do curso aqui do Excel, eu vou fazer um curso também completo aqui no YouTube sobre o Microsoft Project, aí você vai poder se aprofundar nele, quem tiver interesse nessa ferramenta. Mas olha só, aqui a gente tem o nosso planejado, e o Project, ele tem uma coisa aqui chamada linha de base. Aí você salva essa linha de base, olha lá o que ele fez. Ele pintou aqui de baixo. Então, no Excel, você teria que fazer dois gráficos. Colocar aqui o real e colocar aqui o seu planejado. E aí você pode mudar para uma outra tabelinha aqui, né? A gente tem uma outra visãozinha aqui de tabela, que é a tabela de controle, que permite você colocar a data que você começou de verdade. Olha só o que vai acontecer, né? Eu vou colocar que a data que começou foi dia 19. Olha só o que acontece. Então a gente pode fazer isso lá no Excel também. Você jogou o real aqui para frente, ó, o actual, mas o planejado a gente não mexeu. E aí, se você vier colocar 100%, ele assume que a duração foi a mesma. Ó. Então ele ficou com a mesma duração aqui. Mas eu também poderia vir e colocar que eu acabei antes. Então, em vez de acabar dia 26, eu comecei aqui dia 19 e terminei dia 22. Ó. Então, ele já deu uma reduzida. Ou eu poderia colocar que eu terminei antes até 19 aqui. Então, olha lá. Então, o real agora começa a ficar diferente do planejado. E esse é o verdadeiro objetivo do monitoramento e controle. Porque se tivesse tudo igual, né, com o planejado, seria um milagre, né? Não conheço ninguém aí que fez tudo exatamente como o plano, mas a gente não teria como tomar ações de controle, tá? Então, essas nossas ações de controle envolvem identificar os desvios, e o que a gente costuma fazer também, né, é colocar uma tolerância no nosso projeto, certo? Então, imagina aí que você tem uma tolerância de mais ou menos 10% da duração total. Tá, o meu projeto dura 30 dias. Então, se eu tiver 3 dias a mais ou 3 dias a menos, não faz nada, porque é normal, né? Atrasa umas coisinhas, a gente retoma na próxima semana, enfim. Agora, se você tiver mais do que isso, aí você precisa montar um plano de ação, né? Fazer alguma coisa ali, aumentar os recursos, enfim, fazer maneiras de que a gente possa retomar o nosso plano aqui. Legal? Bom, como eu falei para você, no controle tem dois aspectos. Um é o progresso, que eu acabei de falar, e o outro é o controle integrado de mudança. Então, esse controle integrado de mudança aqui ele é muito importante, porque ele envolve a gente identificar as mudanças, passar por um processo formal, tem que ter a solicitação de mudanças, e aí você pode até criar um formulário simples aqui, ou mesmo uma guia do seu Excel,
fazer esta aprovação, né? Então, fazer análise de impacto antes, na verdade, fazer impacto, aprovação ou não, e aí, se sim, muda o plano, se não, arquiva. Então você pode criar também, né? Assim como em um desses Excels aqui tem a nossa lista de issues, né? Acho que é esse aqui, ó, tem uma lista de issues, um issue log. Você pode vir e criar um change log ou um registro de mudanças, né? Esse registro de mudanças pode ser uma coisa bem simples. Então você pode vir aqui e colocar o título da mudança. Você pode colocar uma descrição dessa mudança, pode colocar quem é o solicitante, pode colocar aqui o impacto e pode colocar aqui, por exemplo, se foi aprovada ou rejeitada. E aí você poderia, né, obviamente, formatar os seus campos do Excel melhor. Aqui eu não vou fazer isso por questão de tempo, mas você poderia colocar uma caixinha de seleção aqui do tipo sim ou não, enfim. Poderia colocar um impacto alto, médio e baixo, seria uma forma de você colocar aqui também. Ou impacto em duração ou em custo. Então aqui a gente numera as nossas solicitações e o bacana de você ter isso dentro do seu Excel é que ele permite você ter a rastreabilidade. Então, título, mudança na profundidade da piscina. Bom, beleza. Então, estamos fazendo a construção de uma casa, esse é o título, mudança na profundidade da piscina, e aqui vem a descrição, né? Aumentar a profundidade em 20 centímetros, enfim, blá, blá, blá ali. O que seria essa coisa? Quem que é o solicitante? É o cliente, o dono da casa. E o impacto disso? Bom, o impacto disso é 15 mil reais a mais. Ou é um impacto alto, médio, baixo. E aí nós pegamos a aprovação desse cidadão, né? Pode ser também um impacto em duração, 10 dias a mais para fazer a escavação lá da piscina, por exemplo. Isso aqui foi aprovado, sim ou não? Se sim, a gente poderia ir lá no nosso gráfico de Gantt, né? Por exemplo, esse aqui. E aí eu posso agora mudar o início planejado e o custo planejado, porque foi aprovada esta mudança, ok? Então, a parte de controle integrado de mudanças, ela pode ser uma coisa simples. Às vezes a gente tem um comitê para isso, tá? Se você precisar discutir mudanças técnicas, enfim, uma série de coisas ali que pode ser de uma complexidade maior, tá? Vou mostrar aqui outros exemplos para você. Mas é importante que você sempre tenha uma solicitação de mudanças formal. Então, você pode ter um template, ou isso pode vir formalmente por e-mail para você como gerente do projeto. Mas essa solicitação precisa ocorrer. Um dos principais problemas que eu vejo em projetos são as mudanças, né, as constantes mudanças aí que acontecem, e o projeto nunca acaba, né? Sabe aquele projeto Highlander, né? Ele nunca acaba. Então esse tipo de projeto, ele é má gestão, que está sob a sua responsabilidade, né? Você que é gerente de projetos está sob a sua responsabilidade. Tem um monte de gente que reclama comigo, Mário, o pessoal pede mudança, todo dia muda, ele me liga, quer trocar o piso, quer aumentar o fundo da piscina, tudo quanto é coisa. Sabe por que isso está acontecendo? Porque não existe um processo formal de mudanças. Quando seu cliente te ligar e falar, quero 10 centímetros a mais aí na piscina, aí você fala, olha, tem que fazer uma solicitação de mudança. Me manda um e-mail, título da mudança, descrição e tal. Vou avaliar aqui com a equipe e eu vou te devolver o impacto disso. Aí você tem que aprovar de novo por e-mail, aí eu mudo o plano e executo. Então, só de você ter esse processo formal, você vai ter rastreabilidade, que é muito importante. E, em segundo lugar, o pessoal vai ter que pensar antes de pedir uma mudança. Então, por si só, isso reduz a quantidade de mudanças. É uma coisa simplesmente fantástica, né? Eu sempre tenho controle de mudanças aí no meu projeto. Esse é um dos segredos do sucesso, né? O outro segredo do sucesso que a gente tem aqui é o ritmo de reuniões, o acompanhamento da sua equipe, que eu vou falar já já, tá? Então, o controle integrado de mudanças que eu estava falando, né, a gente pode reduzir essas nossas mudanças aqui no projeto, mantendo os nossos stakeholders comprometidos
conduzindo reuniões e, acima de tudo, formalizar a aprovação do escopo ao longo do projeto e formalizar a aprovação de quaisquer mudanças que você tiver. Qualquer mudança precisa ser aprovada. Bom, o que sabemos até agora, então, do nosso monitoramento e controle? Que nós precisamos salvar a nossa linha de base para poder ter esse tal do Gantt de controle, que no nosso caso aqui vai ser um Excel. O Gantt de controle poderia ser um Gantt de controle no Project, poderia ser um Gantt de controle em qualquer lugar. Então a linha de base aqui, o mais comum é que a gente controle no mínimo o tempo, mas a gente também poderia, né, aproveitar, a gente também poderia aproveitar e controlar aqui no nosso Excel, deixa eu pegar ele aqui, pois desfaço essas mudanças, mas eu poderia ter o trabalho planejado, o custo planejado, e incluir o trabalho real e o custo real. Por quê? Porque se você fizer essas mudanças aí, mudanças simples aqui que a gente poderia fazer no nosso Excel, deixa eu fechar isso aqui, né? Estou abrindo um monte de rascunhos aqui. Mas se você fizer essas pequenas mudanças aqui no seu Excel, você vai conseguir depois criar relatórios, né? Então aqui a gente tinha alguns relatóriozinhos que vão estar lá no monitoramento do custo, por exemplo. Esse Approved Budget, ou seja, o nosso orçamento aprovado, ele é o que está na linha de base. Aí eu venho e vou lançando toda semana aqui quanto que eu gastei e o quanto eu estou prevendo gastar, o meu forecast. Aí isso me mostra um custo, por exemplo, né? Eu posso criar também um status report. Então, status report aqui, se eu estou amarelo, vermelho, verde, estamos melhorando, piorando ou mantendo estável, aqui a gente pode criar um relatóriozinho aqui também e imprimir somente essa página, se você quiser. E além disso, temos a possibilidade até de criar alguns gráficos avançados. Não sei se a gente vai ter tempo conseguir criar isso, mas você pode vir aqui e ver uma análise do schedule, né? Como estão as tarefas aqui, uma análise das datas de completude ou mesmo uma análise dos custos do nosso projeto. Então, à medida que você coloca mais coisas no seu Excel, você vai ter mais controles, né? Essa é a grande questão. O importante é que você tenha seguido os passos de planejamento, de linha de base, e aí você vai entrar essas informações de acompanhamento, né? Que é uma grande dúvida aqui, né? O pessoal, pô, mas Mário, da onde vai vir essa quantidade de horas trabalhadas? Bom, você vai ter que perguntar para o pessoal, né? Ou fazer um timesheet, as pessoas vão dizer quantas horas elas estão trabalhando. Mário, da onde vão vir a duração? Você vai perguntar para as pessoas. Então, a execução, isso é uma coisa muito importante, né? O planejamento, a gente sentou lá na nossa mesinha e fez o planejamento. A execução vem do mundo, né? Da vida real ali, da sua observação. Então, você que é gerente de projetos, agora você já criou a sua mega planilha aqui, está armado com o plano, mas agora você tem que andar por aí, né? Perguntar para as pessoas, fazer o acompanhamento das atividades para incluir essas informações. Porque se a gente não tiver essas informações do acompanhamento, aí a gente não vai conseguir gerar indicadores e relatórios. Então, indicadores e relatórios, que são algumas das outras abinhas ali que a gente tem, e eles somente serão possíveis, né, claro, se a gente estiver coletando as informações. E existe um tipo de acompanhamento que eu vou explicar para você aqui, vou deixar uma referência também, que é o chamado gerenciamento do valor agregado, que permite a gente combinar as nossas linhas de base. E essa combinação das nossas linhas de base permite a gente entender não somente se nós estamos atrasados, porque não é tão útil ali só saber se a gente está atrasado, mas a gente também saber se estamos gastando mais, gastando menos, e se nós estamos entregando todo aquele pacote de trabalho, todos aqueles escopos que nós prometemos, ok? Então, se você estivesse utilizando o Project, eu já mostrei ali rapidamente, né? Você cria as tarefas, cria aqui a sua linha de base, e aí você pode visualizar o andamento nele. O gerenciamento do valor agregado, eu vou explicar aqui para você, mas tem um videozinho mais completo.
Se você quiser, né, depois já salva aí nas referências, né, coloca aí no chat, já deixei aqui para você a playlist do PMP, para quem quiser se aprofundar, lá 81 aulas aí para você assistir, o curso de Fundamentos da Gestão de Projetos, tem mais 20 e tantas aulas, né, tem muita coisa para você ir assistindo aí. E este vídeo aqui, que é o gerenciamento do valor agregado, você pode pesquisar aí gerenciamento do valor agregado, Trentin, você vai conseguir achar ele facilmente. Ele explica essas três dimensões aqui do projeto, que é o valor agregado, valor planejado e custo real, que eu vou te explicar agora mesmo, né? Então, como é que a gente vai fazer isso no nosso Excel? Então, no nosso Excel, a gente tem a tarefa, cada tarefa, né? Tarefa. Então, tarefa 1, 2, 3, né? Teríamos os nossos nomes das tarefas aqui. Nós temos o início, temos o término, temos a duração. O que permite a gente, né? Eu vou criar aqui, na verdade, no whiteboard, que aí tem o coloridinho aqui para mim, que não está aparecendo ali no PowerPoint. Então, você vem aqui no seu Excel, entra os dados do que é planejado. E esse nosso planejado, vou colocar ele vermelhinho aqui mesmo, vai ficar com as nossas tarefas. E aí, este planejado aqui, ele tem para gente aqui, ele tem para gente aqui um planejado de duração, tem um planejado de custo. Aí você vai vir aqui e vai colocar o que chamamos de valor agregado. Então, o valor agregado é a porcentagem do planejado que você fez. Então, isso é calculado em relação à tarefa. Imagina que essa tarefa dura 10 dias, que ela custa R$1.000. Então, o valor total dessa tarefa é 1.000, certo? Aí você fez 50% dessa tarefa, você vai lá perguntar para o seu pedreiro, por exemplo, enfim, para o seu desenvolvedor, para quem quer que seja, quanto você fez a tarefa? Fiz 50%. Então, o valor agregado é metade deste valor, R$500. Certo? Então, na hora que você lança porcentagem concluída lá no nosso Microsoft Project, isso já dá a conta aqui para a gente. E o terceira variável, e a nossa terceira variável, deu uma travadinha aqui, a nossa terceira variável é o custo real. Mário, de onde eu sei esse custo real? Notas fiscais ou horas trabalhadas. Então, já fiz 50%, mas eu gastei de material e de homem-hora já R$700. Então, tenho 700 aqui. E aí isso vai permitir você fazer as análises do valor agregado. O planejado em relação ao real, vai ao agregado, vai dizer para você se você está atrasado ou adiantado. E o valor agregado em relação ao custo real vai permitir você saber se está gastando mais ou gastando menos. E existem alguns índices aqui. Esses índices ou indicadores, né, são chamados de índice de desempenho de prazo e o índice de desempenho de custo. Então, o índice de desempenho de prazo, né, só para você ter ele na cabeça aí, ele é o valor agregado dividido pelo valor planejado. Corrigindo aqui, valor planejado. E o índice de custo é o valor agregado dividido pelo custo real. Então, aqui eu tenho, né, eu precisaria saber qual é a data aqui, né? Imagino que eu estou nessa data aqui. Então, eu deveria ter concluído a tarefa. O valor agregado é que eu fiz só 50%, então R$500. Mas eu deveria ter acabado a tarefa, que é 1.000. Então, eu estou com um IDP de 50%. O que significa isso? Né? 0,5% ou 50%. Isso significa que eu estou atrasado. Quando o IDP está entre 0 e 1, eu estou atrasado. Na verdade, eu vou demorar o dobro do tempo para terminar esse projeto, porque eu deveria ter feito a tarefa inteira, mas na verdade eu só fiz metade dessa tarefa. Se eu tivesse feito mais do que deveria, ele daria mais do que 1, né, 1,2, enfim, 2 e tal, e aí eu estaria adiantado, ok?
Não se preocupe tanto com isso. Tem um vídeo somente falando sobre valor agregado, quem quiser se aprofundar aqui. Muitas vezes, somente olhando no cronograma, a gente já sabe se o projeto está atrasado ou se ele está adiantado, né? Então, muitas vezes você olha ali no cronograma e batendo o olho no seu gráfico de Gantt, você já consegue ter essas informações. O que acontece é que nem sempre isso é evidente quando nós temos várias tarefas em paralelo. É por isso que o valor agregado foi criado, né? Porque se as tarefas fossem todas em sequência, como aquele cronograma que eu criei para você no Project, quando atrasa uma, você já sabe automaticamente que você está atrasado. Quando eu tenho várias tarefas em paralelo, algumas delas têm folga. E eu posso deixar para fazer ela depois, eu posso fazer antes, mas eu não consigo bater o olho e saber se estou atrasado. Vamos lá, dar uma olhadinha como é que funciona essa coisa aqui, né? Então, só para você ter uma ideia da necessidade aqui do valor agregado, deixa eu criar um project aqui rapidamente que fica mais evidente, né? Então, se eu tiver aqui A, B, C, D, E, e todo mundo tiver na sequência, quando uma tarefa atrasar, eu já sei que está atrasado, né? Então, assim, só para fins aqui de pensamento, quando atrasar uma, eu já sei. Agora, a gente pode ter várias outras tarefas, né? Então, vamos colocar aqui qualquer tipo de tarefa. A gente poderia ter várias outras tarefas aqui ocorrendo em paralelo, né? Algumas tarefinhas aqui ocorrendo em paralelo. E aí o que acontece neste caso é que nós utilizaríamos o valor agregado, porque este valor agregado permite a gente conseguir saber se o projeto como um todo, né, aquela quantidade de tarefas ali, está atrasado. Então, só para fazer aqui um visualzinho para você poder entender melhor, né, ficar mais claro aí para você. Mas quando a gente tem várias coisas, essa aqui está atrasada, né? Vamos pôr umas durações diferentes aqui, né? Então, essa aqui está atrasada e essa outra aqui está atrasada. Opa, vou colocar umas tarefinhas aqui, durações. Então, quando a gente tem várias tarefas em paralelo, eu fiz essas de cima, mas não fiz essas de baixo. É onde o gerenciamento do valor agregado é mais útil, tá bom? Mas essa é uma área que exige um aprofundamento, tá bom? Então, vá lá, dá uma olhada aqui neste videozinho que se aprofunda aqui. Mas o gerenciamento do valor agregado é uma coisa tão importante para grandes projetos, né? Para projetos maiores aí que provavelmente você vai precisar utilizar talvez uma ferramenta como o Project, mas existem livros somente sobre o gerenciamento do valor agregado, até porque tem diferentes formas de calcular e a gente precisa ser bastante cuidadoso nesse sentido aqui. Tá? Então já existe uma forma de calcular isso lá dentro do Project, só para você saber. Não é necessário que a gente crie isso no nosso Microsoft Excel, mas para você saber que isso existe, né? O próprio Project aqui cria um valor acumulado de horas aqui, que é um relatório do custo real, o custo planejado e o nosso custo do valor agregado, tá? Recapitulando a nossa parte de controle, nós temos o controle integrado de mudanças, onde a gente vai avaliar todas as solicitações de mudança e os seus impactos, aprovar, rejeitar e aí gerenciar as nossas mudanças aqui aprovadas. E os nossos próximos passos agora são você concluir o seu plano do Excel. Independente de todas as coisas fantásticas aí que o Trovato tem feito, você pode modificar o seu plano também. Aí eu gostaria de incluir uma matriz de comunicação. Bom, você pode incluir, né? A gente, por simplificações aqui, a gente não criou uma parte de riscos, mas eu vou pegar aqui um para mostrar de exemplo para vocês, só para ficar de exemplozinhos. Deixa eu ver aqui, tem uma aba de riscos em um dos Excels aí passados, né? Então você poderia vir aqui, classificar os seus riscos, descrição, colocar aqui a probabilidade, alto, médio ou baixo e gerar uma matriz, por exemplo, de probabilidade de impacto. Eu vou falar sobre isso agora, né, mais pela curiosidade aqui, né? Acho que algumas pessoas já, pô, olhei esse negócio aqui, eu coloco lá para vocês, tá?
Mas o gerenciamento de riscos é uma área bastante complexa que exige algumas aulas aí para trabalhar esta coisa. A gente não vai incluir no nosso plano básico aqui. Você também pode colocar matriz de comunicação, então também podemos criar, né? Aqui tem uma abinha de comunicação. A gente pode ir lá e criar um plano de gestão da comunicação, né? Esse aqui é um exemplo. Eu vou colocar lá para vocês, como falei. Mas ele é bem simples aqui, tranquilo de você fazer, com tudo que você aprendeu aí de formatação, junto com o Trovato, você pode vir e colocar aí a sua matriz de comunicação. Basicamente, a matriz de comunicação diz os eventos, né? Então, que eventos que nós vamos ter aqui, quem são os participantes, o que precisa ser comunicado, um método e assim por diante, tá? Então, o que eu queria deixar aqui para você é um resumo do que vamos criar na próxima aula, junto com o Trovato, no nosso Microsoft Excel, mas também deixar aberto aí a exploração de outras coisas que você pode fazer. O nosso curso aqui, como uma gestão de projetos em fundamentos, uma parte básica, e em fundamentos do Microsoft Excel também, ele não pode, né, cobrir tudo ali pela nossa carga horária. Então, se for pensar, né, tem MBA de gestão de projetos aqui, essas coisas que eu falei aqui de uma maneira mais concentrada, mas que habilita você a gerenciar projetos, tá? Não fique atrás, não. Mas à medida que você quiser gerenciar projetos maiores, mais complexos, grandes projetos, existe um mundo de coisas aí para estudar, né? Eu trabalho com gerenciamento de projetos há 20 anos, né? Para você ter uma ideia, né? Já trabalho com gestão de projetos, né? Como eu falei, desde 2001. E continua tendo coisas para estudar, né? Você pensar, um MBA de gestão de projetos tem 400 horas, tem vários cursos de curta duração, você pode fazer metodologia Príncipe, MBOK, Ágil. Então, assim, se você gostou dessa área mesmo, você vai continuar estudando aí para o resto da vida, como eu, vai ter sempre novidades, novas metodologias, novas ferramentas aí a serem utilizadas. Porém, se você gerencia projetos de vez em quando, esse nosso curso aqui te habilita perfeitamente aí a gerenciar projetos pequenos, médios, talvez até grandes projetos aqui a partir disso. Mas o que eu queria, né, para a gente também não ser superficial, é que você pode estudar aqui um gerenciamento de riscos, que nós não vamos conseguir tocar nele em profundidade, um gerenciamento da comunicação, você tem um gerenciamento de stakeholders, você tem um gerenciamento de aquisições, uma área de qualidade para gestão de projetos. Então, essas informações aqui você encontra também na playlist do PMP, como eu falei, lá tem 81 aulas, mas você também pode continuar sua jornada aí buscando cursos no LinkedIn Learning. Inclusive, existe um caminho de aprendizado, né? Um learning path, eu vou copiar aqui para vocês. Existe um caminho de aprendizado lá dentro do nosso LinkedIn Learning. Deixa eu pegar aqui para vocês. Então, deixa eu mudar aqui rapidamente, vou trazer aqui para a nossa página. Então, o LinkedIn Learning também é uma ferramenta fantástica, né? Uma plataforma fantástica. Você pode vir aqui e procurar alguns cursos aqui relacionados à gestão de projetos, como, por exemplo, o curso do Project, de gestão ágil, ou mesmo outros cursos aqui, Microsoft Teams, colaboração, trabalho remoto aqui. E existe um caminho de aprendizagem que é totalmente gratuito hoje, gerente de projetos. Você pode se inscrever aqui nesta rota de aprendizagem. Então, torne-se um gestor de projetos, que é um curso de 20 horas, tá? Então, você tem 20 horas de vídeos lá para você assistir fundamentos, project, cronograma, equipe, né? Gestão do custo, orçamento, comunicação, qualidade, aquisições. Então, um módulo para cada coisa aqui, ó, gerenciamento de riscos, entre outros aspectos aqui, tá? Então, recomendo você dar uma olhada em cursos adicionais aí para você se aprofundar. E da mesma maneira, você já viu aí que o Trovato tem talvez aí mais de 1000 vídeos aí sobre o Excel, o VBA, Outlook. Se você for lá no LinkedIn Learning também, né? Eu não devia ter fechado aqui. Deixa eu abrir ele bem rapidinho. Você vai ver lá que também tem
um conjunto de cursos sobre o Microsoft Excel, e o próprio Trovato aqui é autor de vários cursos, se você for dar uma olhada, né? Então, olha aqui, o Trovato ele tem 16 cursos lá no LinkedIn Learning, Descubra Office 365, PowerPoint, Microsoft Office, Excel, tabelas dinâmicas aí também. Então, não somente no YouTube, mas você pode consultar isso aqui no LinkedIn. Então, estou falando isso mais para você buscar outros conhecimentos à medida que a gente vai se aproximando aqui do final do nosso curso. Agora, vamos fazer o resumo do que deve sair aí do seu plano ou da sua planilha, né? Então, a gente criou a linha de base e eu recomendo que você tenha tarefa, além da tarefa, duração, pelo menos, né? O seu início real. E eu sugiro que você também tenha o trabalho, início planejado, né, em primeiro lugar, aqui, então, duração planejada, início planejado, que você tenha o seu trabalho planejado, quantas horas vou gastar, que você tenha o seu custo planejado, quanto dinheiro vou gastar, certo? Porque isso aqui vai permitir você criar a linha de base, vai ter as tarefas lá, com início, com a duração e com o custo disso aqui e com as horas disso aqui. E aí você vai fazer a mesma coisa, criando colunas reais, duração real, início real, o custo real, o trabalho real. Essas informações reais vêm da onde? Você entra manualmente fazendo uma reunião diária ou semanal com a sua equipe. Certo? Então, o real, ele não sai de algum lugar, né? Muita gente, pô, Mário, qual que é a fórmula aí pro real? Não tem fórmula pro real, né? A gente não sabe quando vai ser executado, você tem que executar, e daí, a partir dessa execução, você ir lá e colocar as informações. Então, o real tem que ser colocado aqui. E eu recomendo que você crie um segundo gráfico, que vai ser do real, que vai estar deslocado. Você pode utilizar aquele gráfico ou utilizar as formatações, lá, a pinturazinha de células, desta maneira. Opcionalmente, né, se a gente tiver tempo ali na aula de Excel, é legal a gente pelo menos criar algum dashboard simples, que seria outra guia. Então aqui é a guia cronograma, orçamento, que está tudo junto. A gente criar uma guia report aqui, que poderia pegar algumas informações do projeto e dizer número de tarefas atrasadas, por exemplo, porcentagem de tarefas que começaram no tempo, enfim, alguma curva de custo que já foi realizado com as nossas datas. Então você pode inovar aqui nesses reportes e, como eu falei, vou disponibilizar também os templates que nós temos aqui, outros templates para você pegar ideias além do que o Trovato vai criar aqui. Então você precisa melhorar esta sua aba aqui de cronograma planejado, criar uma aba de report, e a terceira coisa que eu recomendo é que você crie uma aba, e é tranquilo, né? Você nem precisa da gente para isso, criar uma aba aqui que vai ser o log de mudanças, ou registro de mudanças. Simples aqui, é só formatação, número, título, descrição, solicitante, impacto e se foi aprovado sim ou não. Porque aqui você vai ter a rastreabilidade, isso é uma coisa fantástica, né? Que muita gente vai fazendo mudança ao longo do projeto e depois, no final das contas, não sabe. Então, são essas três coisas que você precisa fazer aqui na sua planilha, ok? E retornando aqui, né, a gente vai então concluir o seu plano do Excel, executar e controlar, fazendo essas três coisas, melhorando a linha de base. Em segundo lugar, aqui a gente vai criar um report. E em terceiro lugar, a gente vai fazer um change log, aí um registro de mudanças. São essas três coisas que são objeto nosso da próxima aula. E aí, na aula seguinte, que vai ser a nossa aula 9, eu vou falar para você sobre a aceitação das entregas, o encerramento do projeto, que ocorre aqui nesse encerramento do projeto, ok? E aqui chegamos ao final, né, da nossa aula de hoje, então
mais ou menos aí dentro do nosso cronograma aqui de 1 hora da duração da aula. Eu queria o seu feedback também, né? Deixa aí o comentário, gostei da aula, não gostei, inclui tais coisas. Lembra que a gente está criando as aulas aqui semana a semana, né? Então a gente tem a possibilidade de colocar mais coisas na aula da semana que vem, em completar mais informações do nosso Excel, enfim, em trazer mais valor para você aqui dentro desse curso. Então deixa aí o seu obrigado, se for o caso, as suas sugestões, melhorias, correções. E eu pediria mais uma vez, né, que você compartilhasse realmente essa aula aqui nossa e a playlist como um todo, as aulas do Trovato. Acho que as aulas do Trovato têm sido um aprendizado fantástico, né, para mim também. Conheço alguma coisinha de Excel, mas de longe não tem toda essa capacidade aqui de Excel. Descobri coisas novas, fiquei pensando coisas novas aqui dentro dos templates. E eu tenho certeza que isso pode ajudar mais pessoas. A gente tem esse objetivo de criar os cursos totalmente gratuitos aqui no YouTube mesmo. Então você pode pegar essa playlist, joga aí nos grupos de WhatsApp dos seus colegas, pega essa playlist aqui, vai lá e coloca aí no LinkedIn, coloca dentro do EAD aí da sua faculdade, da graduação, do MBA, compartilhe ao máximo para que a gente possa realmente atingir mais pessoas que se beneficiem desses vídeos, possam utilizá-los aí de maneira aberta, não tem nenhum custo, nenhum direito autoral, aí, nenhuma referência que você precise fazer, simplesmente espalhe este aprendizado. Bom, é isso aí, deixe seus comentários, estou aqui respondendo as perguntas ainda logo após a aula, e mesmo durante a semana, quem estiver assistindo a gravação, vou respondendo as perguntas aqui. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pela audiência, muito obrigado aí ao Trovato, muito obrigado a todos vocês. E na próxima aula, então, vamos fazer aí a conclusão do nosso plano, depois encerramento, adicionar mais coisinhas aí na planilha. Estamos próximos, né, do término aí do nosso curso. Grande abraço e até a próxima.